começamos. Pessoas, eu já havia prometido em algumas lives que eu ia falar alguma coisa sobre a questão iraniana. Inclusive, na última live, minhas duas últimas lives foram interrompidas. A primeira pela empresa de energia e a segunda pelo YouTube. Por algum motivo, o som foi cortado, então, né? Mas, enfim, nessa nós estamos gravando aqui no Telegram e vamos torcer para que tudo dê certo. Qual que é o lance? Qual que é o nosso lance aqui? Pois bem, antes da gente falar da importância que foi esse acordo de paz entre árabes e iranianos, que teve uma importância crucial, a gente tem que comentar outros tópicos, certo? E aí eu pensei, onde eu vou conseguir uma informação confiável que permita a gente compreender melhor, não o fato, porque assim, esse negócio de compreensão de fato é complicado, né? Assim, o que é um fato? É um entendimento dele que importa, certo? Que importa. Então, nesse sentido, o que eu tô querendo discutir aqui é a importância, a visão que os russos dão, a importância do acordo de paz entre árabes e persas, certo? Então, eu fui dos blogs que eu falo, de gente experiente, da rede russa de Zen, um que eu inclusive sigo aqui no Telegram, mas ele é só em russo, o Calmamente Matcha. Esse Matcha, ele é coronel reformado do exército russo, e a última vez que ele teve em combate, antes de ser reformado, foi exatamente bem no início da guerra na Ucrânia. Bem no início, ele só participou, tipo, os primeiros 30 e poucos dias, eu acompanhava ele por outros esquemas aí, e parece, ele não fala sobre isso, mas parece que ele foi ferido em combate, alguma coisa que acelerou a reforma dele. Ele é osseta, ele é da Ossétia, né, Ossétia do Norte, e é ortodoxo. Né? Então, ele é osseta e ortodoxo. É russo, mas etnicamente alano. Na verdade, a etnia de quem mora na Ossétia, tanto o norte quanto o sul, é alano. Aqueles mesmos alanos, eu não sei se vocês se lembram das aulas do colégio, que falavam das invasões bárbaras, certo? A Península Ibérica foi invadida por godos, foi invadida por vândalos e alanos. São os mesmos alanos que lá pelo fim do Império Romano invadiram a Península Ibérica. Mas ainda existe? Sim, eles existem até hoje. Parte dos alanos entrou nessa, de ir para o oeste, né? E invadiu o Império Romano, mas parte ficou. A parte que ficou continua lá, evidentemente, até hoje. Existe a Ossétia do Norte, existe a Ossétia do Sul. Então, ele é alano da Ossétia do Norte. Calmamente, Mádia. Vou passar o link do que a gente está discutindo aqui no grupo, né? Nosso grupo no Telegram, caso vocês queiram conferir. Certo? A matéria dele, a preocupação dele é o seguinte. Ele fez a pergunta, e a Ucrânia? Nós vamos discutir ele depois um texto do Larry Johnson e do Martyanov. Só que do Larry Johnson e do Martyanov nós só vamos discutir, eu não vou ler. Eu quero ler o texto do russo para que fique mais ou menos claro qual que é a visão dos eslavos diante do que está acontecendo. Então, ipsis literis. Ele falando, por mais que eu tente abstrair, tipo, que diferença faz, que tipo de banco eles têm que estourou, a situação nos obriga a mergulhar mais fundo, porque parece que estamos na beira daquela tempestade perfeita. Certo? E é uma coisa que eu venho falando, e não, evidentemente, não sou eu, muita gente que entende o assunto. Estamos diante da tempestade perfeita para o fim, eu não diria do capitalismo, embora exista uma chance enorme de o próprio sistema capitalista afundar, porque uma hora ele ia ter que acabar. Marx, que a gente vem discutindo, ele fala que o sistema sempre acaba por conta das suas contradições internas mais profundas. Certo? Nesse caso específico, quais são as contradições internas do sistema capitalista? A concentração de renda ia levar a uma situação em que a vasta parcela da humanidade ia ficar sem renda, certo? E
Outra coisa importante, a tendência do capitalismo é produzir dívida. E uma hora essa dívida cresceria tanto que não poderia mais ser paga. Certo? Nossa, que hora o povo tira para... Peraí, deixa eu só responder essa pessoa. Filhota, daria problema se as duas fossem federais. Só que a USP não é federal. Então, acho que rola. É uma ex-aluna minha que passou na UFO e na USP no mesmo curso, odontologia. Ela está fazendo UFO, mas ficou sabendo que passou na USP também. Enfim, é isso. Mas vamos voltar à nossa discussão. Vamos continuar. Para começar, propõe observar o animal peludo que se aproxima com os olhos, de modo que, como disse, sem óculos e distorções, eles estão sempre presentes. E se você não pode confiar em fontes primárias. Ou seja, vamos recorrer à mídia americana, mas não aquelas, claro, que tem um manual de treinamento com as opções você vai se machucar. E nem mesmo para o Tucker Carlson da Fox News, que sempre, bem, quase sempre, tudo é raposa polar para ele, sem opções. É mais ou menos o que a gente fala do nosso colega Andrei Gurib, que para ele tudo é revolução colorida. Certo? Então vamos lá. Para os realistas moderados, em suma, eles também são suficientes. Por exemplo, a Bloomberg, eu pelo menos classifico eles como realistas. Mas você decide por si mesmo. E eu concordo com o Matcha. A Bloomberg é realista, porque ela trabalha para o mercado financeiro. Ela não pode simplesmente mentir, como o Washington Post, o New York Times, sabe? Financial Times, a Bloomberg, ela é paga para dizer a verdade. Então, normalmente, ela é muito realista. Então, vamos lá. Assim, quase uma semana atrás, a Bloomberg escreveu. Deixa eu só passar o link para vocês. Porque aqui essa é uma coisa que a gente faz questão é sempre postar as fontes, né? Sempre postar as fontes daquilo que a gente está falando. Então, quando a Bloomberg falou, ela falou nisso aqui, ó. Tá aqui a reportagem. Perfeito? Essa é a reportagem. Tá no nosso canal no Telegram. Vamos lá. Escreveu sobre a Quinta-feira Negra. Quando, devido a uma queda recorde de ações no Silicon Valley Bank, SVB, que caiu 63%, o mundo financeiro ficou muito inquieto. Além disso, na mesma quinta-feira e ao mesmo tempo, os bancos europeus perderam imediatamente em capitalização cerca de 40 bilhões de dólares. Segundo informações oficiais, o fundo dos fundadores do SVB pediu às empresas da sua carteira que sacassem seu dinheiro o mais rápido possível. Ou seja, lembra da corrida que quebrou o banco? A corrida que quebrou o banco foi iniciada pelo próprio SVB, quando pediu aos próprios clientes, que eram ricos, que tirassem o dinheiro. Mas, publicamente, o CEO da SVB, Greg Becker, pediu aos investidores exatamente o oposto. Mantenham a calma e ajude o banco de maneira como tem apoiado seus clientes nos últimos 40 anos. Ou seja, para os donos, para os acionistas, ele falou, tira o dinheiro que vocês têm. Mas para os investidores, ele falou, não, mantenha o dinheiro aí, vai manter a segurança, fica com a gente. Confia no pai. Mas essa é a ética do sistema financeiro. Bom, por assim dizer, o mundo, de alguma forma, sobreviveu à sexta-feira e começou a esperar com medo pela segunda-feira, 13 de março. Nós fizemos uma live, segunda-feira, 13 de março, falou, ó, tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. Ao longo do caminho, os clientes, comerciantes privados, investidores, startups, criptomasoquistas, já estavam tentando com força entrar no dinheiro para economizar pelo menos alguma coisa. Ninguém queria ser o último da fila, mas muitos eram. Quem tinha tempo começava a coçar os nabos, onde por tudo, se tudo cambaleava naquele instante. O Daily Mail, naquele sábado, 11 de março, então, citamos o Daily Mail, vamos mostrar aqui para vocês qual a matéria do Daily Mail nós estamos falando. Certo? É rapidinho aqui. A matéria do Daily Mail que nós estamos falando é essa aqui. Vamos colocar no nosso canal no Telegram. Aqui, ó. Essa é a matéria do Daily Mail, que o Macho está fazendo referência.
certo? Bom, o Daily Mail, no sábado 11 de março, disse: após o choque do mercado, após a quebra do SVB, clientes desesperados fazem fila em frente ao First Republic Bank. Nós falamos sobre isso também. Muita gente está falando. Quando saiu a notícia, nós comentamos isso. Se é que você não entende, segunda-feira já chegou na sexta-feira. Porque, de fato, o First Republic Bank, sim, para a empresa, apenas alguém chamou atenção para a suspeita, a semelhança entre o valor estimado de seus ativos e o valor real do que o banco declarava. Falando em russo, em português, os apologistas de ontem da meta-realidade perceberam que, de repente, que a virtualidade precisava de salsichas reais, não de linhas e gráficos em gadgets. Tudo isso requer dinheiro, na mão ou no bolso. Estranho, porque agora seria diferente. Afinal, há mais de um ano o mundo vem colhendo os frutos da rejeição das fontes reais de energia em favor de projetos virtuais de energia renovável. Você pode discordar disso. Mas o fato é que 100 bilhões de dólares desapareceram para algum lugar em 2 dias, o que foi apenas o começo. Nós continuamos. A CNBC escreveu já na segunda-feira que as ações da First Republic Bank caíram quase 62%. E mais abaixo na lista, as ações do PayQuest Bancorp caíram 45%, Western Alliance perdeu 47%, Zions Bank Corporation perdeu 26%, KeyCorp perdeu 27%, Charles Schwab caiu mais de 11%. Nós comentamos sobre isso. A negociação das ações de muitos outros bancos parou repetidamente durante a sessão devido à volatilidade. E muitas empresas financeiras associadas ao Bank of America ficaram sob pressão. Embora o próprio banco tenha afundado inicialmente 5,8%, ela acabou recuperando parte do prejuízo. O Total Regional Banking, ETF SPDR-SP, na segunda-feira, perdeu um adicional de 12%, depois de cair na sexta-feira, 16%. Em geral, as porcentagens são apenas porcentagens, mas em termos absolutos, as informações variavam. As perdas foram de centenas de bilhões a trilhões de dólares. Essa é a informação. Naquele período, entre quinta e segunda-feira, as perdas foram estimadas entre 400 bilhões e 1 trilhão de dólares, que simplesmente evaporaram. 15 de março, quarta-feira, hoje, novamente a CNBC. É aí que entra o Irã. As ações do maior banco suíço, Credit Suisse, encerraram a sessão com a queda recorde de 24%, perderam um quarto do valor. O valor de cada ação caiu abaixo de 2 francos suíços, ou 2,17 dólares. As negociações foram interrompidas mais de uma vez para impedir o colapso do banco e esfriar as mentes curiosas. Bom, onde, alguém se pergunta, está a eternamente estável Suíça e algumas péssimas latas americanas? A queda afetou o francês Société Générale, o espanhol Banco de Sabadell, o alemão Commerzbank, que é um dos maiores bancos da Alemanha e da Europa, e o italiano Unicredito, o Fineco Bank e o Monte dei Paschi. Nesse contexto, aí sim, o maior investidor do Credit Suisse, o Banco Nacional da Arábia Saudita, disse que não poderia mais fornecer ao Banco Suíço assistência financeira, o que causou uma nova queda nas cotações. Sempre os sauditas, em suma. E aí que a gente... Nós falamos que a paz entre o Irã e a Arábia Saudita prejudicava imensamente os interesses dos Estados Unidos da América. Certo? Que tinha um potencial de prejudicar enormemente, repito, os interesses dos Estados Unidos da América. E durante a crise, tanto na sexta-feira quanto na segunda-feira, na sexta-feira ela falou, está acontecendo isso, mas vamos esperar a segunda para ver o que acontece. E na segunda, e tanto na sexta quanto na segunda, o que nós falamos? Nós dissemos o seguinte, essa retirada de dinheiro pode muito bem ter sido orquestrada. De fato, ela foi. O que nós não sabíamos é que ela foi orquestrada pelo próprio banco.
certo? O próprio banco avisou seus clientes. Mas nós também dissemos que, seja quem for que tenha orquestrado essa retirada de dinheiro, que acabou levando à falência, à quebra de alguns bancos, eles mostraram o quanto o sistema financeiro dos Estados Unidos é frágil. E eles desbloquearam um novo poderzinho, que é o poder de quebrar banco americano. Não só banco americano, quebrar banco ocidental. Certo? Então, nós comentamos sobre isso. E também falamos sobre a paz entre os árabes e os persas, com profundo significado. Certo? Com profundo significado. Esse profundo significado ele está associado ao fato de que árabes e persas são inimigos, foram tornados inimigos históricos, certo? Foram tornados inimigos históricos pelos americanos. Ao longo, desde a Revolução Iraniana, em 1979, com maior ou menor grau de sucesso, os Estados Unidos, claro, e Israel, provocaram, sempre que possível, a inimizade entre árabes e persas. Por quê? Porque é o famoso dividir para governar. Certo? Dividir para governar é exatamente isso. Você força a inimizade entre a Arábia Saudita e o Irã, para, com essa distensão, impedir que os árabes e os persas, de certa forma também os turcos, se unam e enfrentem os inimigos comuns que eles têm. E quais são os inimigos comuns que os árabes e persas têm? São os americanos e os israelenses. Perfeito? Essa é a questão. São os americanos e os israelenses. Perfeito? Então, enquanto os dois forem inimigos, estiverem sendo inimigos, quem mais ganha são os americanos e os israelenses. Por quê? Porque fica fácil para eles levar o caos para o Oriente Médio. Certo? Você torce, nesse caso, para inimizades. Por quê? Porque aí a Arábia Saudita vai ganhar rios de dinheiro, com armas americanas. Vai precisar da proteção dos Estados Unidos. E isso tudo é muito vantajoso para os Estados Unidos da América, embora seja horrível, seja péssimo para os próprios habitantes do Oriente Médio. Correto? Então vamos lá. O que você ficou sabendo, e eu acho que a matéria está no decreto, eu vou ver até ver se eu acho aqui. Vou ver se eu acho essa matéria específica para vocês, porque ela fala do risco que esse acordo de paz intermediado pela China, ele traz para um acordo de paz. Por quê? Aqui, ó, achei a matéria do decreto, eu vou passar para vocês. Certo? Vamos comentar aqui, eu vou passar para todo mundo, porque vocês podem ler e chegar a conclusões diferentes das minhas. Como a gente sempre faz questão de lembrar, nós não somos donos da verdade. Então, é importante que a gente compartilhe informações. A matéria do decreto, o que eu estou falando, é essa aqui. As cláusulas de segurança ocultas no acordo Irã-Arábia Saudita. Certo? Foi publicada por Hassan Ilaik. E, basicamente, diz o seguinte. Sob os auspícios chineses, essa a gente vai ter que ler, porque essa informação é muito importante, para que depois a gente consiga relacionar a ação dos árabes, porque, na verdade, o que os árabes fizeram foi, vamos deixar o Credit Suisse quebrar. Certo? Vamos deixar o Credit Suisse quebrar. Se ele tiver que quebrar, ele vai quebrar. A Arábia Saudita não vai gastar um centavo para salvar o sistema financeiro suíço, europeu e ocidental. E isso muda tudo nesse mundo. Os árabes têm uma quantidade colossal de dinheiro. Onde eles colocam, esse dinheiro brota. Mas o problema é se eles resolverem retirar esse dinheiro. Se eles resolverem retirar esse dinheiro, não importa qual seja o banco ocidental, ele vai quebrar. Porque como eles administram trilhões de dólares, a gente está acostumado a falar, nós até falamos, né? Da BlackRock, da Schwab, de uma série de empresas administradoras de recursos, outros. Mas nós não falamos dos árabes, que administram recursos próprios e aos trilhões. Certo? Então, como eles não são americanos, eles não têm interesse nenhum em salvar do colapso o sistema financeiro americano, eles não são ocidentais. Certo? E agora?
graças a uma coisa que nós já comentamos aqui. Particularmente, o Bin Sultan odeia o Biden. Ele odeia o Biden. E ele vem de maneira... As pessoas acham que o Bin Sultan é só um sociopata. Não, não. É um homem extremamente arguto e inteligente. Vingativo até a medula. Então, ele preparou isso. Certo? Ele, mais que ninguém nesse planeta, está em condição de fazer quebrar o sistema financeiro ocidental, o sistema financeiro capitalista. Nós dissemos na segunda-feira que, olha, gente, eu desconfio, eu falei, desconfio, claro que eu posso estar errado, mas eu falei, eu desconfio que os asiáticos estão por trás dessa crise. E se eles não tiverem, eles têm mecanismos para acelerar a crise e o fim. Nós citamos explicitamente chineses, indianos e árabes. E, realmente, os árabes, basicamente, lavaram as mãos e falaram, se o Credit Suisse, que tem ativos de trilhões de dólares, tiver que quebrar, que quebre. Nós não vamos gastar um centavo com isso. Então, isso é novo, porque, historicamente, o Ocidente contou com o dinheiro e a complacência dos árabes. Historicamente, sempre foi isso que aconteceu. Os árabes eram praticamente usados como massa de manobra para a finança do Ocidente, para os agentes financeiros do Ocidente. Perfeito? Então, nós falamos, a China tem interesses estratégicos claros e a qualquer momento pode tirar o dinheiro. A Índia também. Mas desses, quem tem mais dinheiro aplicado no Ocidente, são os árabes. E aí faz de todos os árabes. Árabe mesmo, que é nativo dos Emirados Árabes Unidos, sauditas, kuwaitianos, omanes, certo? Catares, barenitas, os árabes, libaneses, os árabes de um modo geral. Eles têm quantidades colossais de dinheiro, porque eles acumularam dinheiro com a venda de petróleo ao longo de meio século. Então, eles têm uma quantidade enorme de dinheiro aplicado no Ocidente. E as pessoas, de um modo geral, sempre comentaram a capacidade de investimento que os árabes tinham. Mas o esquema do ladrão e da esposa puta dele, que entregaram o país por uns colares, mostra que os nossos irmãos árabes, eles não têm muitos escrúpulos. Eles têm interesses. E eles veem oportunidade. E não estão dispostos a perder essa oportunidade. Ainda mais se os interesses dele mandam que essa oportunidade não seja perdida. Em resumo, como deixou muito claro o príncipe da Arábia Saudita, que é o maior sócio do Credit Suisse, quando ele falou, não vou colocar um centavo nesse banco, se tiver que quebrar aqui, quebre, não estou nem aí. Os árabes, evidentemente, mudaram de postura. Eles agora não vão mais financiar o Ocidente. Lembra do petrodólar, que o Pepe Escobar vem dizendo que quebrou há um ano, que já era? O petrodólar, que o Glaziev vem falando que quebrou há 2 anos, falou, não tem futuro, vai dar ruim. Que o próprio David P. Goldman falou, essa dívida é impagável e é perigosa, porque uma hora ela pode ser cobrada. Então, essas coisas que gente muito inteligente vem falando há muito tempo, elas estão finalmente se materializando. Porque a questão não é o quanto de dinheiro os árabes colocam, é a capacidade dos árabes de retirar esse dinheiro. E nós todos vimos de maneira clara, como a luz do dia, o que acontece quando esse dinheiro é retirado de uma vez. Se as pessoas estão ficando desesperadas na Suíça, na Alemanha, na Europa, se os mais idosos já começaram a retirar dinheiro, primeiro do First Republic Bank e cada vez mais de outros bancos americanos, e os bancos europeus estão entrando numa situação muito complicada, e aí nós estamos falando de pequenas ações, de pessoas que têm depósito de 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil dólares. Quando a gente fala de árabes, nós não estamos falando de milhares de pessoas, mas de dezenas. O problema é que essas dezenas de pessoas administram trilhões de dólares. Se o banco SVB quebrou por causa da retirada de ridículos 40 bilhões,
Imagina a capacidade de retirar 4 trilhões do que ela pode fazer. Só imagina. Só imagina. O que uma retirada tão grande de dinheiro pode fazer com o sistema financeiro dos Estados Unidos. Bom, de toda forma, vamos mostrar aqui o que foi discutido entre árabes e persas naquela ocasião. Bom, a declaração conjunta sino-saudita-iraniana na sexta-feira trouxe fortes implicações, além do anúncio da restauração das relações diplomáticas entre Teherã e Riad, cortadas desde 2016. As afirmações são muito claras. Primeiro, as embaixadas da Arábia Saudita, da República Islâmica e do Irã serão reabertas em menos de 2 meses. Os dois países comprometem-se a respeitar a soberania dos Estados. Eles estão reativando o acordo de cooperação e segurança entre a Arábia Saudita e o Irã, que foi assinado em 2001. Estão reativando o acordo de cooperação nos setores econômico, comercial, investimento, tecnologia, ciência, cultura, esporte e juventude, que havia sido assinado em 1998. E exortam os 3 países a envidar todos os esforços para promover a paz e a segurança regional e internacional. Ok. À primeira vista, as primeiras 4 cláusulas sugerem que o acordo mediado pela China é essencialmente uma reparação das relações diplomáticas entre adversários de longa data. Mas, na verdade, a cláusula 5ª está longe de ser o texto padrão inserido nas declarações conjuntas entre os Estados. Parece estabelecer uma nova referência para o conflito na Ásia Ocidental, em que a China vai desempenhar o papel de pacificador, em parceria com o Irã e a Arábia Saudita, em que Pequim assume um papel em vários conflitos regionais ou influencia as partes mais relevantes desse conflito. Fontes familiarizadas com as negociações revelaram ao decreto que o presidente chinês Xi Jinping não apenas rejeitou um acordo já em andamento entre Teherã e Riad. Xi, de fato, abriu pessoalmente o caminho para que esse acordo se materializasse. O chefe de Estado chinês investigou profundamente seus detalhes desde a visita da Arábia Saudita em dezembro de 2022 e, posteriormente, durante a visita do presidente iraniano Ebrahim Raisi a Beijing, em meados de fevereiro de 2023. Mais de uma rodada de negociações foi realizada sob os auspícios chineses, durante a qual iranianos e sauditas finalizaram os detalhes negociados entre eles no Iraque e em Omã, durante as rodadas anteriores de negociação. Não era de forma alguma certo que os dois lados chegariam a um acordo em sua última rodada de discussões, que aconteceu entre os dias 6 e 10 de março desse ano de 2023. Mas o representante chinês conseguiu ultrapassar todos os obstáculos entre as duas delegações, após o que as partes obtiveram o aval das respectivas lideranças, ou seja, do Bin Sultan e do Ali Khamenei, para anunciar o negócio na sexta-feira. Foi o mesmo dia que os bancos quebraram. Nos últimos dias, muito foi escrito sobre as implicações estratégicas de um acordo saudita-iraniano mediado pela China e seu impacto no papel global da China em relação aos Estados Unidos. O Golfo Pérsico é uma região estratégica para ambas as potências e a principal fonte de abastecimento de energia da China. É provável que Beijing tenha intervido para conter as tensões entre seus dois aliados estratégicos. É também algo que Washington, há muito visto como garantidor da segurança na região, nunca poderia ter alcançado. Por quê? Porque é inimigo de um dos lados, no caso do lado iraniano. Já a China é amiga dos dois. Sem dúvida, muito será dito sobre o aventureirismo estratégico do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e sua exploração das mudanças globais para compensar o declínio da influência regional dos Estados Unidos. A ascensão de uma ordem pós-americana multipolar permite aos aliados tradicionais dos Estados Unidos espaços para explorar opções internacionais longe de Washington e trabalhar para os seus próprios interesses nacionais mais imediatos. Os interesses atuais da Arábia Saudita estão relacionados a ambiciosas metas políticas, econômicas, financeiras e culturais que Mohammed bin Salman traçou para seu país e que se baseiam em 2 pilares. Primeiro, diversificar as parcerias regionais e globais para se adaptar às mudanças sistêmicas globais que ajudarão a concretizar os grandes planos de Riad. Ou seja, a Arábia Saudita já conta com o fim do unilateralismo americano
e está se preparando para o mundo multipolar. Segundo, e talvez mais importante, estabelecer segurança e estabilidade política para permitir que a Arábia Saudita implemente seus principais projetos, em especial aqueles descritos na visão 2030 de Mohammed bin Salman, por meio do qual Riad se vê transformando em incubador regional de finanças, negócios, mídia e indústria do entretenimento, semelhante ao papel atualmente desempenhado pelos Emirados Árabes Unidos nas últimas décadas, ou por Beirute antes da Guerra Civil Libanesa em 1975. Em suma, a segurança e a estabilidade regional e doméstica são vitais para Riad poder implementar seus objetivos estratégicos. A Arábia Saudita precisa de paz. Os Estados Unidos vivem de quê? Da guerra. Então, é óbvio que mesmo que não houvesse uma inimizade profunda entre o Bin Salman e o idoso lá, né, os sauditas buscariam a paz. Porque precisam dela, na medida dos seus próprios interesses e dos seus próprios planos para 2030. Os sauditas querem a paz. Eles precisam da paz. E paz não anda junto com os Estados Unidos da América, muito menos com a entidade sionista. A entidade sionista só sabe falar de paz no cumprimento, shalom. Mas é só um cumprimento vazio. Eles não trabalham com esse conceito de paz. A entidade sionista e os Estados Unidos sempre promoveram a discórdia, o terrorismo e a guerra como meio de fazer enfraquecer os adversários e fazer prevalecer os seus próprios interesses naquela região. Então, os Estados Unidos não são parceiro confiável. Os Estados Unidos são o inimigo da paz. Logo, não dá para negociar com os Estados Unidos da América. E não dá para confiar nos Estados Unidos da América. Ok. Isto posto. Foram inseridas, esse é o ponto importante, cláusulas confidenciais no Acordo de Beijing para garantir tanto ao Irã quanto à Arábia Saudita que seus imperativos de segurança seriam atendidos. Alguns desses detalhes foram fornecidos no decreto por uma fonte envolvida nas negociações. Quais foram esses detalhes? Tanto a Arábia Saudita quanto a República Islâmica do Irã se comprometeram a não se envolver em nenhuma atividade que desestabilize qualquer um dos dois estados, seja no nível militar e de segurança, seja no nível da mídia. A Arábia Saudita, portanto, se comprometeu a não financiar mais meios de comunicação que buscam desestabilizar o Irã, como o famoso Irã International. Certo? Que, olha só que coincidência, estava sediado no Reino Unido e agora vai para os Estados Unidos, quando perdeu o financiamento da Arábia Saudita. Foi quase ato contínuo. A Arábia Saudita prometeu não financiar organizações designadas como terroristas pela República Islâmica do Irã, como a organização Mujahedin do Povo, grupos curdos baseados no Iraque ou militantes operando no Paquistão, os famosos Baluchis. O Irã, por sua vez, prometeu garantir que suas organizações aliadas não violem o território saudita de dentro do território iraquiano. Durante as negociações, houve discussões sobre o direcionamento das instalações da Aramco na Arábia Saudita em setembro de 2019 e a garantia do Irã que uma organização aliada não realizaria um ataque semelhante em terras iraquianas. A Arábia Saudita e o Irã procuraram evitar esforços possíveis para resolver os conflitos na região, em particular o conflito no Iêmen, de forma a assegurar uma solução política que garanta a paz duradoura naquele país. E, de fato, muito rapidamente, a paz já está praticamente definida no Iêmen, por conta desses acordos. De acordo com as fontes envolvidas nas negociações de Beijing, nenhum detalhe sobre o conflito do Iêmen foi acertado, pois já houve um progresso significativo em conversa direta entre Riad e o movimento de resistência Ansarallah no Iêmen, em janeiro. Isso levou a grandes entendimentos entre os dois estados em guerra, que os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos estão tentando furiosamente minar para evitar uma resolução pacífica da guerra do Iêmen. Em Beijing, no entanto, o iraniano e o saudita concordaram em ajudar a avançar nas decisões já tomadas entre Riad e Sanaá e aproveitá-las para encerrar essa guerra de 7 anos. Portanto,
Embora a declaração de Beijing aborde principalmente questões relacionadas à reaproximação diplomática, os entendimentos iranianos sauditas parecem ter sido negociados principalmente em torno de imperativos de segurança. Os defensores de cada lado provavelmente alegarão que seu país se saiu melhor no acordo, mas uma análise mais profunda mostra um equilíbrio saudável nos termos desse acordo, no qual cada parte recebeu garantias de que a outra não vai adulterar a segurança do outro. Embora o Irã nunca tenha declarado o desejo de minar a segurança da Arábia Saudita, alguns de seus aliados regionais não escondem suas intenções a esse respeito. Além disso, Mohammed bin Salman declarou publicamente sua intenção de levar a luta dentro do Irã, o que o serviço de inteligência sauditas vem fazendo nos últimos anos. Lembra as meninas que estão sendo atacadas com armas químicas, já mais de 1.000, dos atentados terroristas que vem acontecendo no Irã? Quem está patrocinando isso? Essencialmente o Reino Unido e os Estados Unidos. Mas quem paga? Quem organiza a logística? A Arábia Saudita. O que o serviço de inteligência saudita vem fazendo nos últimos anos, especialmente apoiando e financiando dirigentes e dissidentes armados, além de organizações separatistas que o Irã classifica como grupos terroristas, são os curdos e os baluchos. E os azeris. As prioridades de segurança desse acordo deveriam ter sido fáceis de detectar em Beijing na semana passada. Afinal, o acordo foi fechado entre o Conselho de Segurança Nacional da Arábia Saudita e o do Irã, e contou com a participação do Serviço de Inteligência dos dois países. Presentes na delegação iraniana estavam oficiais do Ministério da Inteligência do Irã e dos braços de inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Em uma nota ligeiramente separada relacionada à segurança regional, mas não parte dos acordos de Beijing, fontes envolvidas nas negociações confirmaram que, durante as negociações, a delegação saudita enfatizou o compromisso da Arábia Saudita com a Iniciativa de Paz Árabe de 2002. Aí vem a questão, presta atenção. Recusando-se a normalizar qualquer relação com Tel Aviv antes do estabelecimento de um Estado palestino independente que tenha Jerusalém como capital. É isso. O acordo de paz árabe-iraniano deixa claro, claríssimo, que a Arábia Saudita não vai estabelecer a paz com a entidade sionista enquanto não houver um Estado palestino independente e com capital em Jerusalém. Então, todo o plano americano de mover o Oriente Médio na direção do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Israel, um plano que começou com força em 2016, deu com os burros na água tudo aquilo que os sauditas, certo? Tudo aquilo que os iranianos forçaram contra eles próprios para favorecer o interesse israelo-americano, cessou. Agora que competidores eles estão cooperando. E vamos usar a expressão, vamos usar o adjetivo mesmo, toda maldade, toda perversidade, toda ignomínia, toda sujeira que os Estados Unidos e a entidade sionista fizeram para fazer um acordo de paz com a Arábia Saudita e rifar os palestinos, que só estavam sendo defendidos exatamente pelos iranianos, miou. Estava fácil para a entidade sionista. O único inimigo era o Irã. A Síria tinha sido destruída numa guerra civil, cujo um dos lados, o terrorista, foi patrocinado exatamente pela Arábia Saudita. Certo? Então, o único parceiro dos palestinos, desde 2016, o único país que nunca soltou a mão deles foi o Irã. Só que agora a Arábia Saudita se comprometeu a, de forma alguma, estabelecer a paz e o restabelecimento das relações diplomáticas com o Estado de Israel, enquanto a Palestina não for livre e a capital da Palestina livre não for Jerusalém. Então, tudo aquilo que os americanos e os israelenses fizeram desde Trump e Netanyahu foi perdido. Acabou. Já era. E isso é extraordinário. Agora, a questão que o decreto levanta, vou ler aqui para vocês daqui a pouco,
é que, evidentemente, os americanos, os israelenses e os árabes, eu não estou falando do grupo étnico, estou falando dos nacionais dos Emirados Árabes Unidos, vão fazer o possível para que esse acordo não seja implementado. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dos ataques de falsa bandeira. Certo? Ataques de falsa bandeira agora são perigosíssimos e a chance deles acontecerem são muito altas. Seja na forma dos habitantes dos Emirados Árabes Unidos, né, Dubai, Abu Dhabi, seja patrocinado pela entidade sionista, seja patrocinado pelos Estados Unidos, seja patrocinado pelo Reino Unido. Esses 4 países não têm nada a ganhar com a paz entre árabes e iranianos. Então, é quase certo que eles vão fazer o possível para que essa paz não se concretize. Então, existem chances enormes de ataque de falsa bandeira. Certo? Mas vamos com a conclusão. O que talvez seja mais notável e ilustra a determinação das partes em fechar um acordo sem influência de spoilers é que as delegações de inteligência iraniana e saudita se reuniram na capital chinesa por 5 dias sem que a inteligência israelense soubesse do fato. Talvez seja uma prova de que a China, ao contrário dos Estados Unidos, entende como fazer um acordo nesses tempos de unidade. Então, resumindo, deu muito ruim para Israel. Deu muito ruim para Israel. E deu muito ruim para os Estados Unidos. O plano do Netanyahu, que é o Netanyahu, sempre que ele enfrenta acusação de corrupção, despotismo, e ele é o Netanyahu é uma espécie de Bolsonaro com cérebro. A mesma falta de caráter, a mesma falta de escrúpulos, a mesma falta de moral, a mesma falta de decência, só que com inteligência. Repito, é um Bolsonaro com cérebro. Então, ele é um homem perigoso. E ele é ruim. Essencialmente, ele é um ser humano ruim. Correto? Só que tudo que ele planejou lá com o Trump, tudo que o Estado de Israel fez desde 2016 para fazer com que a Arábia Saudita reconhecesse a entidade sionista e abandonasse os palestinos, deu com os burros na água. Porque a Arábia Saudita, reitero, se comprometeu de forma alguma a reconhecer a legitimidade do Estado de Israel enquanto a Palestina não fosse independente e não tivesse Jerusalém como capital. Acabou. Acabou. O sonho do grande Israel, o sonho do Oriente Médio unido em torno de Tel Aviv, deu com os burros, né? E mais. Os dois estados se mostraram ansiosos em cooperar. E estão cooperando. É nesse contexto da visualização por parte dos sauditas que os Estados Unidos têm uma presença deletéria no Oriente Médio, que prejudica os interesses de todos os muçulmanos, é nessa visão que o príncipe saudita, a Arábia Saudita tem centenas de... O príncipe saudita, que comanda a grana, tenha decidido que não vai colocar 1 centavo no Credit Suisse. Nada. Não vai colocar nada. Nem 1 centavo. Se o Credit Suisse tiver que quebrar, quebra. Se o sistema financeiro dos Estados Unidos tiver que quebrar, quebra. Se o sistema financeiro europeu tiver que quebrar, não é um problema árabe. Agora, se isso já é terrível, imagine se os árabes, ao invés de terem uma postura passiva, deixe acontecer naturalmente, resolverem ter uma postura ativa. Descobri que te odeio demais, que você tirou minha paz. Então, se eles resolverem, eles mesmos fazerem a retirada, que vai quebrar o sistema financeiro dos Estados Unidos, da Europa, da Suíça, de Londres. Eu coloco Suíça e Londres independente, porque não faz parte da União Europeia. Por que eles não fariam isso?
O caso do Credit Suisse é a prova de que sim, eles podem fazer. E quem quebra a Suíça quebra Londres. Quem quebra Londres quebra Frankfurt. Quem quebra Frankfurt, perdão, quem quebra Frankfurt quebra Wall Street. Então, gente, se a crise financeira estava ruim, e está ruim, porque, como eu disse, eu falei isso na segunda, gente, nós ainda não temos os números. Não sabemos quanto dinheiro os Estados Unidos tiveram que despejar para tentar salvar os próprios bancos. Agora, nós temos uma estimativa. Foi algum valor entre 400 bilhões e 1 trilhão de dólares que foram queimados para tentar salvar esses bancos. Só que pode queimar 1 trilhão, 2 trilhões, 5 trilhões. Se houver uma corrida aos bancos, não interessa quanto dinheiro os Estados Unidos queimem, os bancos vão quebrar. E aí o interessante é que se eles quebrarem, depois dos Estados Unidos terem injetado o dinheiro, os Estados Unidos vão perder tudo que injetaram. Vocês estão entendendo a lógica? Os Estados Unidos estão injetando dinheiro do contribuinte, imprimindo dinheiro, né? Como se não houvesse amanhã, para tentar salvar os bancos. Mas se os bancos não puderem ser salvos por conta de uma corrida, a retirada dos depósitos, tudo aquilo que os Estados Unidos já queimaram está queimado. Não tem como você transformar cinza em dinheiro novamente. Então fica com a quebradeira dos bancos e mais trilhões de dólares em dívida extra. E pior, nós ainda não falamos dos derivativos. Estima-se que se a dívida total do Ocidente está em 300 trilhões, o valor dos derivativos está próximo de 2 trilhões. E o derivativo é uma espécie de seguro pago quando ocorre crise. Ou seja, exatamente no momento em que as pessoas não têm dinheiro para socorrer. É um instrumento financeiro para dar segurança psicológica, mas é péssimo no seu aspecto real, na maneira como ele supostamente deve funcionar. Que é garantir depósitos, que é garantir investimento em momento de crise. É exatamente em momento de crise quando não dá para garantir isso. E se os derivativos, os 4 trilhões em derivativos, não pudessem realizar, eles não podem, gente. Por que não pode? Porque não existe 2 trilhões em dinheiro no mundo. Isso é uma fábula. É uma fábula. Então, os nossos irmãos árabes que trabalham como banqueiros desde o tempo dos nabateus, está no Velho Testamento, desde o tempo que eles chamavam-se nabateus, 2.500 anos atrás. Eles são banqueiros há muito tempo. Milhares de anos antes dos Estados Unidos da América existirem. Os árabes já eram banqueiros. Então, eles sabem como a coisa funciona. Eles entenderam a fragilidade do sistema financeiro do Ocidente. E, por enquanto, eles resolveram deixar só o circo pegar fogo. Mas quem garante que o próximo passo não é levar o próprio fósforo? Certo? Então, um acordo de paz entre árabes e iranianos, muito mais do que garantir a segurança regional de todo o Oriente Médio, é catastrófico para os interesses anglo-sionistas. Absurdamente catastrófico para o Estado de Israel, decisivamente catastrófico para os Estados Unidos da América e absurdamente danoso para a Europa. Seja Frankfurt, União Europeia, Zurique, Suíça, ou a City, no Reino Unido. Se o sistema financeiro do Ocidente já estava periclitando por causa de dívidas impagáveis, por causa de exposição, agora sim, ele de fato tem um problema. E esse problema, diferente dos problemas internos, não pode ser controlado. Porque a decisão agora é asiática. Os indianos têm muito dinheiro. Os chineses têm muito dinheiro. Nós falamos sobre isso. Mas se você somar o dinheiro dos indianos e dos chineses no sistema financeiro internacional do Ocidente, não chega a 2 trilhões de dólares. Já o dinheiro dos árabes é, pelo menos, igual a 4 trilhões. E os árabes não têm que negociar com milhares de empresas. É tudo da mesma família. Então, a decisão
de manter o sistema financeiro do Ocidente funcionando ou quebrar as pernas dele, não pertence mais ao Ocidente. Agora é uma decisão árabe. E os rumos dos árabes agora são muito diferentes do que eram até quinta-feira da semana passada. Finalmente, o povo palestino parece que está encontrando alívio. Que Deus os bendiga. E, finalmente, parece que os europeus, os israelenses e os americanos vão colher aquilo que vem plantando há tanto tempo. Eu diria que são tempos muito difíceis, de fato. Mas nem aqueles que já existíamos e que vimos a queda do muro de Berlim viram aquilo que a gente vai ver muito em breve. Eu lembro de alguém perguntar, Leida, o sistema financeiro do Ocidente vai mesmo quebrar? Daqui a alguns anos eu falei, não, vai quebrar até outubro. Agora eu percebo que eu fui pessimista. Pode quebrar antes? Pode quebrar antes. Não sei se o sistema financeiro do Ocidente, que é o que sustenta a OTAN, os Estados Unidos, e o capitalismo, vai suportar até outubro. Vai depender da boa vontade do Ben Sultan. E ela é nula para com o Joe. É isso, eu queria muito. Eu era para ter feito essa live hoje de tarde. Mas aí, vocês são testemunhas, né? Eu até mandei o print lá no grupo. O YouTube simplesmente não deixou publicar. Não bastasse cortar 10 minutos de som do meu primeiro vídeo. E simplesmente não deixou eu postar um vídeo que eu tinha feito. Se esse não pudesse ser publicado, paciência. Aqui ele está publicado. Mas eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Inclusive, se você estiver me assistindo no YouTube agora, oi, estamos aqui. Apesar da plataforma, pelo jeito, não simpatizar muito com a minha cara. Por isso, nós já até estamos discutindo a alternativa de migrar para outra plataforma. Qualquer coisa a gente mantém vocês informados. Ok? De toda forma, as pessoas que estão me fazendo companhia aqui nesse momento, muito obrigado, Roberto Scarpari. Muito obrigado, Paulo Santana. Muito obrigado, Alice. Eu vou salvar, depois postar de novo no YouTube, e aí como se fosse outra live. A vantagem lá é que mais gente participa. Né? De toda forma, eu agradeço profundamente a todo mundo que me assiste. E lembrando que a gente aceita a sugestão e todas as críticas são bem-vindas. Certo? Eu não sou professor de Deus, igual muita gente por aí. Né? Mais gente mais importante do que eu, evidentemente. Embora seja importante, não garanta a ninguém essa função de professor de Deus. Certo? Estamos aqui sempre abertos à sugestão, à crítica, tanto aqui no Telegram, Notícias do Front, quanto no YouTube, Geopolítica Sem Medo, quanto no Twitter, Estado Anarquista. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Certo? Vamos nos despedir, como é que eles falam os árabes? Allah, Allahu Akbar. Deus é grande, que Deus seja bendito. Se for israelense, se for americano, se for britânico, se for suíço, se for europeu.